Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. O verso de número 26, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, pela tua santa, poderosa e digna palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, por esta ceia, por este culto abençoado, por esse mês que se inicia. Consagramos este mês ao Senhor e nos consagramos, Senhor, a tua palavra, oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em obediência a tudo que nela está escrito, crendo que se seguirmos os teus caminhos, Senhor, e a tua instrução, tudo dará certo e o propósito se cumprirá, porque teu é o reino, tua é a verdade, teu é o poder, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa semana, na sexta-feira, eu estava caminhando com as crianças, com a Elisa. Eles estavam andando de bicicleta pela pracinha. Encontramos um casal de amigos, já de muitos anos, e eles estão congregando conosco, frequentando a igreja. Passaram a congregar há um tempo conosco, e eles fizeram um propósito de vir na igreja todas as semanas, todas as quartas-feiras eles estão vindo no culto da cidade, onde o pastor Jean prega. E eles estavam falando como eles estão impressionados com tudo que a igreja faz, com tudo que eles estão observando e vendo a igreja realizando e a obra do Senhor avançando. E eu os entendo, porque eles não são de ambiente religioso, nunca foram de nenhuma igreja, e a gente sabe que lá fora, muitas vezes, com razão, de acordo com aquilo que se expõe de parte da igreja, que não é toda a igreja, muitas vezes o que eles pensam sobre nós é escândalo, é corrupção, é enganação, porque infelizmente o que sai no mundo é a banda podre, é aquilo que não presta. E a gente sabe que todo lugar, Jesus mesmo disse que dentro da sua igreja, no meio do seu povo, haveria trigo e haveria joio. Agora, Satanás certamente, que é aquele que o mundo jaz dele, que tem o controle sobre mídia, sobre divulgação, sobre publicidade, ele não vai fazer questão de divulgar o trigo, ele vai divulgar o joio. Então ele vai falar daquilo que não presta, que há. Só que o que não presta há até na tua família, ou não há? Na tua família também tem gente boa e gente má. Em todas as relações, em todas as profissões, em todos os ambientes. Na igreja não é diferente, existe. Agora, muitos, não são todos. A igreja faz um trabalho relevante, a igreja de Jesus, genuína, fiel, leal. Eu dizia a eles, o nosso trabalho, porque é comum, as pessoas veem o que a gente está fazendo e nos parabenizam, e nós dizíamos a ele: olha, o nosso trabalho é não atrapalhar, a gente só não tenta fazer o máximo para não atrapalhar o ensino de Jesus, fazer o que Jesus mandou fazer, e a gente vê o que a gente está vendo, e o resultado está aí, e de fato é impressionante, porque quando a gente faz o que Jesus mandou fazer, é extraordinário, é sobrenatural, é impressionante. O próprio
momento em que nós estamos vivendo como igreja, eu me impressiono todos os dias. A expansão da igreja, o crescimento da igreja. Nós vamos fazer 11 anos agora em abril, e são 11 anos, todos os cultos de ceia, você vê eu ler várias dezenas de fichas de novos membros chegando. É ou não é impressionante isto? Só se nós quisermos nos acostumar com isto, mas é incomum o que acontece. Quem é que está fazendo isto? O Senhor. Óbvio que o crescimento faz parte de um símbolo da ação de Deus. Quando Deus está na sua vida, você se expande, você cresce. Quando Deus resolveu te abençoar, você começou a ver expansão, crescimento, desenvolvimento pessoal, familiar, relacional, profissional, espiritual. Nós começamos a nos expandir, porque nós estamos agora numa videira nos alimentando de uma seiva nutritiva. Então o crescimento vem de Deus, e um dos sinônimos do crescimento é a multidão. Jesus começou o seu ministério e logo começou a se reunir multidões em volta dele. Nós acabamos de fazer aqui, como eu falei para você, uma reforma para expandirmos, porque uma multidão vai chegando. O culto de domingo de manhã está lotado, à noite provavelmente, com a graça do Senhor, se nada sair da lógica, vai estar lotado de novo. Multidão crescendo, chegando, se achegando a nós. Agora, eu, Fernando, como ser humano, como pessoa, tenho que sondar o meu coração o tempo todo, porque eu corro um risco terrível em relação a isso. Eu corro um risco semelhante ao risco que Davi correu, que quando ele estava estabelecido no trono, todo poderoso sobre Israel, porque Deus lhe colocou ali, ele começou a inclinar o seu coração para o censo, que é o número, para contar o povo, para saber quantos eram. Não porque Deus mandara ele fazer isso, mas porque o coração do homem se envaidece. Deixa eu ver quanta gente agora eu comando. Deixa eu ver quanta gente está sob o meu cuidado. Deixa eu ver aqui o que eu estou podendo fazer de fato. Qual é o meu poder na terra sobre essa nação e através dessa nação. Diz a palavra que aquilo entristeceu o Senhor. Diz a palavra que uma praga veio sobre Israel, porque o coração de Davi por um momento se desviou, e todos nós estamos sujeitos a isto e corremos esse risco, e eu oro ao Senhor o tempo todo, para que isto não aconteça conosco, para que eu não incorra nesse tipo de erro, porque se eu começar a colocar o meu coração nos números, eu começarei a temer a perda deles. Se eu começar a colocar o meu coração nas coisas, nos efeitos, eu começo a perder o meu coração na causa. Então é natural, eu como Fernando, querer proporcionar para vocês uma experiência agradável, querer proporcionar para a igreja uma experiência confortável, querer proporcionar uma experiência interativa, e até certo ponto, agrada a Deus, desde que a gente faça isso para a glória do Senhor. Óbvio que Deus se alegra de você ter uma cadeira boa para sentar, óbvio que Deus se alegra de nós termos um ar-condicionado que refrigera o ambiente, óbvio que alegra a Deus nós temos um bom sistema de som. Agora, se começar a colocar o coração nessas coisas, eu vou começar a temer decepcioná-los, porque por querer agradá-los, eu começo a tratar vocês não mais como igreja, mas como clientes. E no mundo comercial e corporativo há uma lei máxima: o cliente sempre tem razão. No mundo espiritual e na igreja do Senhor Jesus, a intenção do Senhor é salvação de vidas. E não há salvação sem arrependimento. E não há arrependimento sem confronto. Então, enquanto eu, Fernando, quero que você fique confortável, Deus quer que você fique desconfortável.
Enquanto eu não quero entristecê-lo e fico escolhendo palavras para medir a forma como eu vou falar, Deus sabe que muitas vezes, se você não levar um choque de realidade, você não muda. Você não será confrontado. Porque Deus quer que ninguém se perca, mas todos cheguem ao arrependimento para a salvação eterna em Cristo Jesus. Quantas vezes o que transformou a nossa vida foi uma pancada de frente, uma consciência que nos tomou, um choque de realidade, um confronto que nos fez pensar: chega, está na hora de mudar. O que foi isso? Castigo? Não, amor de Deus, não querendo que nós nos percamos, mas cheguemos ao arrependimento. A lei do reino de Deus é esta, e é por isso que esse texto mostra algo extraordinário. Jesus vindo, e agora uma multidão lhe acompanhando, ele vira para ela e começa a confrontá-la, como alguém que não tem medo de perdê-la, como alguém que provoca ela. Jesus não se entorpeceu com as multidões, ele virou para elas e disse assim: ei, vocês que estão me seguindo, quem me segue, ou quem vem a mim, e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus irmãos, ou até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sabe o que eu imagino? Um povo já dando meia volta, dizendo assim: então para mim não dá, estou indo embora. Não dá. Porque muitos de nós estamos aqui porque amamos pessoas, e não tem problema amá-las, o problema é amar mais do que ao Senhor. Tem gente que está no Evangelho porque está correndo o risco de perder a mulher, então agora ele está na igreja, e ele está servindo a Deus, só que Deus é um operador, um prestador de serviço, não é Senhor. Tem gente que está na igreja porque está preocupado com o filho, com uma filha, com o esposo, com a esposa, então está servindo a Deus como um prestador de serviço, mas Deus ainda não é o seu Senhor. Quantos de nós nos relacionamos com Deus na expectativa de que Ele faça algo, mas como um prestador de serviço? A verdade é que se Ele não fizer, a gente sai daqui e vai embora. Senhor, salva, cura, transforma, e se não fizer, continuará sendo Deus? Jesus está dizendo assim, ó, se não amar a Deus mais do que a si mesmo, não pode, não dá para ser, não será, não é possível, porque é primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, as demais coisas, elas acontecerão, a palavra tem uma promessa: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas não é creia no frentista Jesus, creia no Senhor. Senhor é aquele que comanda, é aquele que governa, é aquele que determina, é aquele que diz como tem que ser. Não é aquele que fala para nós: ah não, já estou indo fazer o que tu espera. Não, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Então o discipulado tem um preço alto, e o preço é o da negação de si mesmo, o preço é a negação das suas vaidades, dos seus orgulhos, da sua própria vida, em detrimento à obediência à vida que o Senhor agora estabeleceu para nós. E Jesus está dizendo isso, e eu, Fernando, fico desesperado, porque eu me sinto meio como Gideão em Juízes 7. Quando Deus disse a Gideão que ia fazer uma obra de salvação e de libertação da nação de Israel, Deus mandou 32 mil pessoas. Eu fico imaginando isso aí com 32 mil membros. Uau, glória a Deus, eu vou ficar feliz demais. Só que na hora que a guerra começou mesmo, só tinha 300. E eu fico imaginando Gideão
Deus olhando, não, tem gente demais, manda embora. Foi embora 22 mil, já de cara, assim, ó, 22, já sobrou 10 mil. Uau, 10 mil ainda é uma boa membresia. Uma igreja com 10 mil membros em Itajaí, estamos na frente. Aí Deus diz, não, dá mais uma confrontada neles, bota para beber água, vamos ver como é que bebe água. Foi tudo embora, sobrou 300 para enfrentar um exército incontável. Por quê? Porque Deus não depende de maioria, Deus depende de comprometidos. Então não se iluda com a maioria, se encha de alegria com os comprometidos. Quem é que trouxe essa igreja até aqui? A maioria? Os comprometidos. Por que Deus está fazendo o que está fazendo? Por causa da maioria? Por causa dos comprometidos. De que lado você está? Da maioria ou dos comprometidos? Se você estiver do lado dos comprometidos, você não vai ser maioria, mas você vai conquistar todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus. Agora, do lado de cá eu fico preocupado, porque eu já fico imaginando o povo indo embora, levantando, mas não há arrependimento sem confronto, não há evangelho sem embates, não há como ser discípulo de Jesus sem estar disposto a se incomodar, sem estar disposto a se aborrecer. Esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus, Mateus no capítulo 10 também descreve: quem ama o pai, a mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E a palavra que Mateus usa é fileu, que é a palavra amor, o amor das relações, o amor relacional entre homens. Agora, Lucas era um médico, pesquisador, grego, letrado, e certamente na sua pesquisa profunda que ele fala no capítulo 1, dizendo, eu me dediquei a pesquisar com muita profundidade cada coisa que ele fez, que realizou. Lucas foi um pesquisador para escrever o evangelho de Lucas, letrado, médico grego, com certeza escolheu as melhores palavras, e a expressão que Lucas usa para amor aqui, não é fileu, é misseu, e misseu significa literalmente aborrecer, ou ser aborrecido. Quem não está disposto a aborrecer, ou se aborrecer, por causa do nome de Jesus, não pode ser seu discípulo, é o que Jesus está dizendo. Os nossos irmãos na fé antepassados morreram, foram perseguidos, foram caluniados, muitos sofreram martírio, e nós no século 21 estamos com medo de cancelamento na internet. E Jesus está dizendo, se você não estiver disposto a se aborrecer por causa do meu nome, não dá para ser discípulo, porque o mundo vai te aborrecer. A cultura do mundo aborrece aquele que carrega o Espírito. Para aquele que está no Senhor, o mundo agora passa a ser uma jornada de um peregrino caminhando sobre a terra. Esse mundo não é nosso, esse sistema mundano não é para nós, e isto nos aborrece. Agora, se quisermos nos ajustar ao padrão do mundo, nos deformaremos diante do reino de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não queira ser o ajustadinho. Você vai se aborrecer muitas vezes por causa do nome de Jesus. Está disposto a se aborrecer por causa do nome de Jesus? Então você pode ser discípulo. Por isso que Jesus falou sobre os inimigos do homem muitas vezes serem o da própria casa, porque os nossos nos aborrecem, porque o aborrecimento é também um sinônimo do amor. O amor é passional. Paulo diz que o amor, em 1 Coríntios 13, não se ira facilmente, mas se ira. Não é fácil, mas se ira. Não se alegra com injustiças, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Isso é coisa de gente que está aborrecido, mas acredita na regeneração. É o que nós somos como igreja. Nós olhamos para o mundo e nos aborrecemos com ele. Entretanto, nós cremos que aqueles que estão no mundo podem ser regenerados se nós nos tornarmos luz no mundo. Aborrecidos, meu irmão, se você não se indignar com certas coisas, elas nunca vão mudar. Tem coisa na sua vida que só vai mudar quando você der um murro em cima da mesa e dizer, chega,
Chega de prostituição, chega de pornografia, chega de vício, chega de miséria, chega de condenação, chega de desequilíbrio, chega. Tomar uma atitude indignada de aborrecimento nos leva à transformação de vida. Tem coisa que o Senhor quer de fato te aborrecer, por isso que muitas coisas estão te incomodando, é porque o Senhor quer que você mude, senão não pode ser discípulo. Você crê em Jesus, você segue Jesus, você sabe que Ele pode curar, você sabe que Ele pode libertar, você sabe que Ele pode fazer coisas grandes, você está vendo Jesus fazendo milagres. Olha o milagre que a gente acabou de ler, de ouvir. Nós estamos vendo o Senhor manifestando, só que Jesus não está preocupado se você está seguindo Ele para fazer número numa multidão, Ele está preocupado se você quer ser seu discípulo. Ele até faz coisas poderosas e pode fazer, mas depois Ele diz assim, ó, vai e não peques mais. Vai e pregue, vá agora e seja um arauto e uma testemunha do que o Senhor fez na sua vida, mas seja sobretudo um discípulo do Senhor. Quando Jesus morreu e ressuscitou, qual foi a ordem que Ele deu para os apóstolos? Vão por todo mundo e façam discípulos. Jesus tinha uma multidão, mas discípulos mesmos, algumas centenas. Os apóstolos eram os mais próximos, que estavam diretamente ligados ao seu secretariado, vamos colocar assim. Mas, da multidão, a maioria só observava, só fazia parte do movimento. E o Senhor está procurando soldados, combatentes, discípulos, homens e mulheres que se colocam como comprometidos. Estes viverão transformação extraordinária para um grande avivamento que está sendo derramado. Agora Jesus está dizendo, se vem a mim e ama a sua própria vida, ama as suas coisas, ama a si mesmo, ama o seu pai, a sua mãe, seus filhos, seus irmãos, ou seja, tudo que é relacionado aqui à humanidade é superior ao propósito de Deus, não pode ser. Vai ser só um espectador. E o Senhor quer te chamar para ser protagonista em nome de Jesus. O Senhor quer te tirar da zona de conforto, quer te levar para um ambiente de confronto, mas haverá vitória e despojos poderosos dessa batalha que você vai colher em nome de Jesus. Agora tem que estar disposto, tem que dizer sim, tem que abandonar o barco na beira da praia, tem que dizer, Senhor, já não vivo mais eu, Tu vives em mim. Já não vivo mais eu, Senhor, é Tu que comanda a minha família. Já não mando mais eu, Senhor, a minha empresa é Tua, os meus negócios são Teus, a minha carreira profissional é Tua, o meu ministério, tem gente que precisa devolver o ministério para Jesus, porque nem a sua carreira espiritual pertence mais ao Senhor, é dele. É por isso que você vê uma igreja corrompida, desviada, mercantilizada, comercializada, porque a igreja deixou de ser igreja, tornou-se cliente. Então a gente precisa agradar, porque o cliente sempre tem razão. Não, no reino de Deus quem tem razão é a palavra do Senhor Jesus Cristo sobre todas as nossas ideias, ainda que nos confronte. Então Jesus está dizendo, quer vir? Vem, mas é pau. E aí eu já imagino, porque em João 6 ele deu uma palavra dura dessa, um monte de gente foi embora. E aí Jesus, preocupado pra caramba, disse assim, e vocês apóstolos querem ir também? Aproveita a oportunidade e vão, pega o rumo de vocês. Aí Pedro, que lá na frente vai ser o arauto do avivamento, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida. Quer ser maioria ou quer ser comprometida? Quero ser comprometido. Então tá. Então eu vou te confrontar um pouquinho mais, diz o Senhor. Quem é que sai e decide construir uma torre que primeiro não se assenta e calcula, para ver se tem dinheiro suficiente para concluí-la? Meu Deus, já tinha ido um monte de gente embora. Que desespero.
Aí agora Jesus provoca um pouco mais ainda. Então tá bom, querem vir? Quem é que vai construir uma torre e que não se assenta primeiro para calcular se o que ele tem é suficiente para concluir a obra, ou caso contrário, não terminará, e todos que virem a torre vão dizer, não foi capaz de concluí-la, rirão dele. Você quer fazer? Quero. Então calcule o preço do discipulado e faça um acordo com Deus dentro daquilo que é possível fazer na sua realidade atual. Tem muita gente hoje frustrada porque prometeu mais do que podia entregar, falou mais do que devia, prometeu mais do que conseguia. E o Senhor é coerente, e o Senhor não vai fazer na sua vida a partir do que você quer fazer, Ele vai fazer a partir do que você pode fazer, é capaz de fazer. Quantos prometeram no evangelho fantasioso coisas para o Senhor e no meio do caminho se decepcionaram porque não foram capazes, não calcularam, não pensaram, vou dar pequenos passos, vou começar conforme a fé que eu tenho. Chamaram a loucura de fé, e a fé não é loucura, a fé é certeza, e prova por meio das obras que me conduzem ao lugar que eu tenho certeza que o Senhor me dará, porque fé sem obras é morta. Tem gente que diz que tem fé, mas não tem uma obra, não tem um fruto, não tem uma ação, não está fazendo nada, porque sonha em fazer coisas grandes, mas não começa a fazer, considerando os pequenos começos, se frustra, porque não se assenta para calcular o que é possível de fato fazer e começar a fazer, todos os dias. É melhor você ser constante do que ser veloz. O que o Senhor pede para nós é firmeza e constância. Toma atitude de ofertar um dia ao Senhor da sua vida, e aquele dia ser inadiável, ainda que seja um só dia, mas faça daquele dia um momento constante e firme, de serviço ao reino, e você vai avançando. Quem crê que Davi foi não só de Israel, mas um dos maiores reis da história da humanidade? De Israel foi o disparado maior rei. A bandeira de Israel hoje tem o símbolo da estrela de Davi. Você vai em Jerusalém hoje, você vê homenagens a Davi em todos os lugares da cidade, e nós estamos falando de 3.000 anos depois da sua vida. Certamente foi grandioso como rei, mas no Salmo 131, no verso 1, ele diz assim: o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Uau! O grande rei Davi disse assim: Deus, eu não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Eu faço o que dá para fazer, mas o que dá para fazer eu faço de todo o meu coração. Aí Deus olha para ele: encontrei em Davi homem segundo o meu coração, porque é limitado, porque é incapaz, porque tem imperfeições, porque tem limitações, mas o seu coração é meu. Eu vou lhe capacitando no meio do processo, vou colocar ele no trono, mas eu sei que todos os dias ele fará aquilo que ele pode fazer e não vai abandonar aquilo que eu colocar na sua mão. Por isso que chegou onde chegou. Davi, antes de lutar com o gigante Golias, ele calculou qual eram as recompensas, qual eram os benefícios. Ele calculou, baseado nas suas habilidades, das suas guerras anteriores contra o leão, contra o urso. Ele calculou tanto que ele foi na beira de um lago e pegou 5 pedras lisas para atirar na funda, botou numa forja, acertou de primeira, mas tinha mais 4 se tivesse errado. Tem gente que nunca entrou numa guerra, não sabe atirar direito de funda, pega uma pedra só. Isso não é fé, isso é roleta russa.
discipulado tem um preço. E o preço é da coerência, da constância, do equilíbrio, do fazer o que pode fazer. Deus sabe se o que você está fazendo é aquém do que você pode. Você também sabe. Porque no passo que tem gente prometendo demais, tem gente que está entregando de menos. Tem gente que já tem capacidade para fazer mais do que faz e fica naquela amanhã e depois, meu irmão, já é mês 3, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Uns prometendo demais, outros entregando de menos. E o Senhor quer que cada um viva de acordo com a medida da fé e da capacidade, dos talentos e dos dons que Ele já entregou. Se te deu 10, multiplica os 10. Se te deu 5, multiplica os 5. Se te deu 1, não enterra, multiplica. É isso que o Senhor quer. Na parábola dos talentos, entregou cada um conforme a sua capacidade. E qual foi a bronca do Senhor? O que não fez o que podia ter sido feito. Tinha para fazer, resolveu não fazer. O discipulado tem um preço. O discipulado exige tempo. O discipulado exige você seguir ao Senhor, desejar segui-lo e se entregar a Ele, e fazer. E daqui a algum tempo as pessoas vão te olhar lá em cima e vão dizer que foi sorte, mas você sabe que foi dia a dia o Senhor te capacitando e te projetando. Eu me lembro quando nós alugamos a primeira sala da igreja, quando nós saímos da oficina do Fabiano, nós alugamos a primeira sala. A sala iria custar R$4.000 por mês. Nós ganhamos 3 meses de carência do proprietário. E nós entramos, e a igreja estava começando, nós tínhamos 40, 50 membros, não havia essa entrada na igreja. Na época eu administrava a rádio, tinha uma condição financeira melhor, tinha 2 ou 3 amigos íntimos, né, família, o Jô, o Fabiano, que tinham condições também. Eu chamei eles e disse assim: gente, vamos fazer o seguinte, para a igreja é um desafio, para nós é possível. Vamos dar um passo de fé calculado aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos alugar. Vamos fazer, se der tudo errado, vocês me ajudam a bancar a conta para que a gente não envergonhe a igreja do Senhor? Se der tudo errado, vocês me ajudam a gente pagar a dívida, a gente fecha, vai embora, vamos fazer outra coisa porque Deus nos chamou. Mas eu posso contar com vocês? Pode, estamos juntos. Quando foi que eu precisei ligar para eles para pedir porque deu tudo errado? Nunca. Deus prosperou, a igreja sustentou a própria igreja desde então, mas houve um risco calculado. Calcule, meu irmão, para não envergonhar, para os outros não passarem e ficar rindo da tua cara, e rindo do reino de Deus, e rindo de tudo que você está fazendo, muitas vezes em nome do Senhor. Que Deus é esse que está vivendo? E aí Deus olha e diz: tá, mas eu não mandei ele fazer isso, foi impulsiva, não pensou. Deus não quer que você seja covarde, mas Deus quer que você seja coerente. Coerente, passo a passo, dia a dia. Você vai ver, os dias passam muito rápidos, as coisas acontecem com muita celeridade. As pessoas nem estão preocupadas contigo quanto você acha que estão, elas estão cuidando da própria vida. Quando elas olharem para você, passou 10 anos, elas vão olhar e dizer: meu Deus, o que aconteceu? Foi de repente. Não, você sabe que foi todo dia com coerência calculada, confiando no Senhor, mas vivendo por fé, não por loucura. Fé, o firme fundamento do que você espera. Eu sei o que eu espero, e a prova do que eu não vejo, eu provo por meio das obras. Eu vou trabalhando na direção daquilo que eu creio, e trabalhando dia a dia na direção daquilo que eu creio, eu viverei, desfrutarei e comerei os melhores frutos dessa terra. É o que diz a palavra do Senhor. Quem crê em nome de Jesus na palavra do Senhor, dia a dia. Muito bem, discipulado tem um preço. O discipulado deve ser calculado, e uma vez que foi calculado, planejado e começou, meu irmão, desistir nunca mais será uma opção.
Calculou? Calculei. Creu? Cri. Analisou? Avaliou? Só para te ajudar aqui na questão do plano. Existem pelo menos 2 planos para a sua vida. 2 planos. Pelo menos 2. Tem gente que tem mais, mas pelo menos 2. O de Deus e o seu. Às vezes o plano de Deus conversa, coincide com o nosso. Glória a Deus, estamos muito alinhados, quase anjos. Na maioria das vezes, o nosso plano particular conflita com o do Senhor. Nós queremos outras coisas. Eu, pelo menos, vivi 30 anos contra os planos de Deus, querendo outras coisas. Fui bem sucedido em muitas delas, porque aparentemente, racionalmente, naturalmente, você é bem sucedido. Mas assim, para encurtar a história, porque o tempo já está adiantado, o plano de Deus é aquele que você perde para ganhar. O teu plano é aquele que você ganha para perder. É basicamente assim. No plano de Deus você vai perder para ganhar. No teu plano você vai ganhar para perder. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Há caminhos que parecem de vitória para o homem, mas o seu final conduz à morte. Aí vem Deus e fala assim para Jeremias: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Disse isso a Jeremias no meio de um cativeiro, dizendo: vocês estão perdendo, mas vocês vão ganhar em nome de Jesus. Então nos planos de Deus a gente parece que sai atrás, e sai mesmo, apanhando, sofrendo, perdendo, porque o mundo se volta contra, porque as pessoas não creem, porque as pessoas não acreditam, não investem, porque as pessoas invejam. Então você sai perdendo, mas em nome de Jesus você vai ganhar. E uma vez que o plano está estabelecido, começou, desistir não é uma opção. Bota uma coisa no teu coração: o diabo só tem uma força contra você, a dúvida. Sabe por que o diabo está parando muito crente? Porque você duvida daquilo que você creu há algum tempo atrás. Você está igual Pedro: posso andar, Senhor? Pode, vem embora. Uau, por cima das águas. De repente, perigoso esse negócio aqui, né? Começou a afundar, porque duvidou já sobre as águas. Você já anda sobre as águas em nome de Jesus. O Senhor já está à sua frente em nome de Jesus. Você já saiu por cima da tempestade em nome de Jesus. Você já está dando passos largos na vitória que o Senhor prometeu. Não duvida no meio do percurso, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É até o fim. Desistir não é mais uma opção. Planejou, calculou, começa e termina. Jesus disse assim: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. E lá em João 14 ele ainda disse: no meio disso tudo eu sou o caminho. Então dele, por ele e para ele são todas as coisas. Começou nele, segue com ele, você vai se encontrar com ele. Não desista, meu irmão. Não desista. Tem gente que está aqui e essa mensagem é para você porque você está pensando em desistir. Pensando em desistir daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Pensando em desistir daquilo que o Senhor já te presenteou, já te agraciou. Coisas que você orava por elas, hoje você está pensando em desistir delas. Está ficando doida? Não desista. Não é mais uma opção. Tem gente que está com a síndrome já da desistência. Pensa que já largou. E eu vou dizer para você: você não largou não. Resta temor aí no teu coração? Resta reverência ao Senhor? Então você não largou. Entenda uma coisa: largar o arado não é dar aquela surtada no campo de vez em quando que a gente faz e joga no chão. Largar o arado é nunca mais voltar para juntá-lo.
Dom e chamado é irrevogável. Se você tem vida e se você está vivo, ainda tem oportunidade. Se você está vivo, tem chance. Dom e chamado é irrevogável. Por mais que você tenha se decepcionado, se frustrado, se irado, por mais que você tenha dado um piti, largou assim o arado, deu aquela jogada no chão, quer saber de uma coisa? Meu irmão, largar é não voltar para ajuntá-lo. Você sabe onde é que ele está? Volta lá e ajunta, porque o Senhor tem uma grande obra sobre a sua vida ainda. Não desista. Desistir não é uma opção. Não é uma opção. E para tantos outros aqui, o culto de hoje é só um fortalecimento, para que você siga avançando, porque você sabe, quem foi que prometeu facilidade? Você veio de que evangelho? Da prosperidade? Você veio de que evangelho? Do evangelho coach? De onde é que você veio? Deus não te prometeu facilidade, Deus te prometeu recompensa. Recompensa Ele prometeu, facilidade não. Então tem luta, tem guerra, tem batalha, mas vai valer a pena. E dias como hoje são dias de fortalecimento para o Senhor nos renovar, porque saco vazio não para de pé para trabalhar. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé.